realmente aconteceu, a gente só vai poder dizer no final, na conclusão dos procedimentos investigativos que foram instaurados. Eu afirmo que foi instaurado um procedimento investigativo colocando a advogada, a doutora Yara Maria Alencar, como vítima e o agente de polícia como autor, isso a pedido dela, e foi feito um procedimento, também foi instaurado um procedimento investigativo. O autor, o policial civil, o agente de polícia civil que estava no plantão como vítima e ela como autora do crime de desacato e outros crimes em relação a ele. Então nós só vamos ter a verdadeira história a partir do momento que forem concluídas essas investigações. Agora, é importante, existem duas versões dos fatos. E é muito importante que a gente tome cuidado, que a sociedade fique muito consciente disso, para não deixar que transforme isso, como estão querendo, num circo. O agente de polícia, que estava no plantão um sábado à noite, cumprindo o seu mistério, ele alega que a advogada adentrou as dependências da carceragem da Central de Flagrante Ostensivo de Paraíso sem autorização e começou uma discussão com um preso que não era cliente dela. Nesse momento, o agente de polícia interveio e disse que aquilo não poderia estar acontecendo ali, que ela deveria sair dali e, segundo ele, ela perguntou para ele: você sabe com quem você está falando? Eu tenho 25 anos aqui no Tocantins, e chamou ele de moleque. Nesse momento ele deu voz de prisão a ela e tentou efetuar essa prisão, contendo ela e a pegando pelo braço, tentando imobilizá-la e tirá-la da carceragem, tanto é que ele fez. O que aconteceu já lá no final do corredor, né, do lado da recepção, foi uma tentativa dele de imobilizá-la para que ela, né, e uma mulher, como ela fazia muito barulho, uma moça que estava na recepção, achou que tinha que intervir. Nesse momento, conforme ele teve que, para que essa moça não pegasse e entrasse no meio da discussão para evitar um mal maior, ele tirou a arma dele e disse: olha, você não pode se aproximar. E tudo. E assim, essa é a versão dele. Agora, existe uma versão dela que foi ouvida e colocada no papel também por mim, que é que ela chegou, se apresentou como advogada, mostrou a carteira, pediu para entrar na carceragem, ele autorizou, e lá ele passou a xingá-la, e a maltratá-la e agredi-la. Essa é uma versão que ela conta. Eu não estou aqui para dizer, né, nesse momento, eu não posso dizer oficialmente qual a verdade dos fatos. Mas como delegado de polícia, com a experiência que eu tenho, com o trabalho que eu tenho, e até porque eu conheço os policiais, os profissionais da Polícia Civil, não só do estado do Tocantins, mas de outros estados do Brasil, e principalmente conheço o meu pessoal, o pessoal subordinado a mim que trabalha na Polícia Civil de Paraíso, e também já ouvindo algumas outras testemunhas dos fatos, algumas outras pessoas e apurando os fatos, que ainda não terminou, a minha opinião, e aí eu emito uma opinião aqui que pode ser que não seja a conclusão no final, pode até ser outra, mas a minha opinião pela minha experiência, porque eu já vi dos fatos até agora, eu já apurei, o agente de polícia, ele agiu dentro dos ditames legais. Ele, ao fato da advogada ter invadido a carceragem da polícia e começado uma discussão com um preso que nem o cliente dela era, ele interveio e ela passou a desacatá-lo, né? E diante do crime de desacato, ele fez o que tinha que ser feito, que era dar voz de prisão a ela. Mas é muito importante que haja uma apuração séria, como é a Ordem dos Advogados, uma apuração séria por parte da Corregedoria da Polícia Civil, e que quem seja responsável pela situação em que tenha cometido o crime venha a responder pelos seus atos. Volto a dizer, nós da Polícia Civil queremos a verdade e defendemos a atuação do advogado, inclusive durante todos os procedimentos que são efetuados na delegacia, por entender que o advogado ele é essencial, como diz a Constituição, né, à aplicação da justiça.
e achamos, inclusive, que a participação do advogado e a intervenção do advogado dentro dos limites das suas prerrogativas, eles dão até maior credibilidade ao trabalho da Polícia Civil. Nós estamos aqui para isso. Agora, não podemos também deixar que abusos sejam cometidos por nenhum dos lados, né? E é por isso que nós estamos aqui, para apurar a verdade dos fatos e levar os seus responsáveis a responderem, seja administrativamente, seja criminalmente, por aquilo que eles cometeram. Mas perfunctoriamente, nesse momento, pelo que eu já apurei da situação, eu ainda não vi a atuação abusiva dele. E nem de outro servidor público. Foram feitos, todos os direitos dela foram respeitados, a advogada foi ouvida, eu expedi uma requisição de exame de corpo de delito, o laudo de corpo de delito, inclusive, já está nas minhas mãos. Ela acusava ele de ter dado chutes nas costas dela e ter jogado ela contra a parede. Nada disso veio ao laudo, simplesmente o que foi constatado foi um hematoma no braço dela, quando, logicamente, ele pegou com um pouco de energia para contê-la. Então, houve esse hematoma. Entretanto, é só isso. Nessa circunstância, doutor, pode ter havido algum excesso por parte do seu agente? Isso só pode poder ter havido, né? Claro que poderia ter havido. Agora, isso só vai ficar comprovado no final das investigações. Como eu disse, a priori, em tese, né, eu afirmo, como pela minha experiência e pelo que eu já vi do caso, que ele não agiu nem dentro da ilegalidade, nem com abuso de poder e nem com o uso excessivo da força. Na minha opinião, a força utilizada por ele foi na proporção do que o caso exigia. Há muita coisa nas redes sociais, o que muita gente fala por aí, não reflete a realidade dos fatos. Tanto de um lado como do outro tem que ser levado em consideração que esse fato envolve duas instituições sérias, que é a OAB e a Polícia Civil do Estado do Tocantins, e principalmente envolve um agente de polícia que, por sua vez, é um cidadão, pai de família, que tem na sua profissão um meio de prover a sua existência e a existência da sua família. Então, é preciso tomar muito cuidado para que injustiças não sejam cometidas, como já aconteceu no passado. Ela estava lá e ela se apresentou para o policial como amiga da mãe do adolescente, que, na verdade, tinha sido conduzido por aquela delegacia por ter envolvido numa briga com um outro rapaz que foi preso. Importante, inclusive, dizer que esse adolescente, na noite anterior, no dia anterior, tinha se envolvido num crime de furto, que também estava sendo investigado, então ele poderia estar, mesmo se ele foi apenas vítima nessa briga daquela tarde, ele poderia estar numa situação de flagrante por um crime de furto cometido no dia anterior. Isso tudo está sendo apurado.